E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal MTED, de novo com a presença de Jefferson Ferrarese, e dessa vez para falar sobre o segmento de motorhomes, segmento que desperta bastante interesse do público, meu pessoalmente, inclusive, e que acho que tem bastante coisa para a gente esclarecer, né? A gente sabe que o segmento de motorhomes vem crescendo bastante no Brasil, sobretudo na região sul, né, nos estados da região sul. Mas aí veio essa pandemia, né? Deu uma resfriada no segmento. Eu queria que você Bom, primeiro dar as boas-vindas para você, Jefferson, e que você começasse já explicando qual que é o tamanho desse mercado de motorhomes no Brasil. Ok. Obrigado pelo convite, Gustavo, Roberto. Para mim é um prazer falar de um tema tão interessante, tão empolgante. Tá? Apesar de já ressaltar, eu não sou especialista no segmento de motorhome, mas sou mais um que está cada vez mais se tornando apaixonado aí pelo segmento. Tá? E sou um parceiro do segmento fornecendo produtos de mais alta tecnologia para os amantes desse tipo de estilo de vida. Tá? Você não é especialista no segmento ou seja, de motorhome, mas é especialista no produto que o segmento pode usar, né? Exatamente. Como eu falei, sou um parceiro dos especialistas, dos amantes. Isso já justifica. Bom, o mercado de motorhome, ele tem uma situação especial para ser mensurado, porque não tem um registro oficial, tá? De emplacamento motorhome. Tá? É diferente de uma ambulância, é diferente de um caminhão, é diferente de um ônibus, né? A pessoa, quando ela transforma o produto num motorhome, ela vai, pega um certificado de segurança veicular e ela vai lá e faz o emplacamento. Em alguns momentos ele sai como um motor-casa, tá? Em outros momentos ele sai como produto ao que era, tá? Era um chassi com uma carroceria ou com um furgão que foi de forma artesanal transformado, tá? Então, assim, pelas conversas que nós temos com os nossos parceiros, implementadores, especialistas no segmento, e aí são as principais empresas do país, tá? A gente estima que esse mercado de veículos novos para motorhome, nesse segmento que nós atuamos, gira em torno de 200 a 240 unidades por ano, tá? Pode ter mais? Sim, pode ter mais por causa dessas variações que eu expliquei para vocês, tá? É um mercado que, apesar da situação da pandemia, ele não caiu, ele se mantém estável. Não caiu, ele se mantém estável ao que vinha ao ano passado. Pelo contrário, a demanda está muito alta. Tá? Hoje, se você for nas principais empresas aí, comprar um motorhome, você vai entrar numa fila. Você não vai chegar lá e pegar a pronta entrega. Tem fila, você vai esperar 3, 4, 5 meses, dependendo da configuração que você quer, sim, para você conseguir levar o teu para casa e depois para o mundo todo, tá? Porque aí você leva Você vai embora, né, cara? Mas é um mercado que aqui no Brasil ele está evoluindo, sim. No Brasil ele não tem ainda esse hábito muito forte, é um mercado relativamente novo no Brasil. Nós tecnicamente chamamos o mercado ainda imaturo, tá? Em desenvolvimento, mas que nos últimos 3, 4 anos a gente tem verificado que está crescendo, tá? Talvez até, eu não posso afirmar isso com dados, mas por percepção, nós vemos que a própria situação da Covid também impulsionou um pouco mais esse mercado, tá? Há uma percepção de algumas pessoas de que é mais tranquilo, mais seguro viajar com a sua própria casa do que pegar outro tipo de transporte ou até parar em hotéis e tal. Assim, tudo que eu estou falando não tem um dado técnico, mas são percepções que a gente faz sentido. Conversas com amantes do segmento e com os implementadores também. Agora, você tem dados para traçar um comparativo entre esse mercado da Alemanha, que é a base de vocês, e o Brasil? Porque lá é uma coisa bastante forte, né? Europa e Estados Unidos, isso é muito difundido, muito difundido. Eu ainda não tenho esses dados, Roberto, sinceramente, tá? Não tenho para trazer para vocês. O que eu tenho em termos de característica de
cliente. O cliente que usa motorhome na Europa é um cliente um pouco diferente do que tem aqui, a começar pela condição financeira, tá? Lá, é muito mais difundido, né? Não são as pessoas classe média alta ou com um pouco mais de dinheiro que fazem a aquisição desse tipo de produto. Pois é outra realidade, né? Então, inclusive nesse segmento de motorhome, então, o perfil do cliente lá é diferente daqui. Tá? Comparando também com o mercado europeu, o mercado americano, que é muito mais maduro, né, desenvolvido nesse segmento de motorhomes, nesses mercados já existem produtos específicos para isso, né? A linha Sprinter, chassi, desenvolvida própria para esse segmento de motorhomes. A partir de que tamanho de mercado que se justificaria ter esse tipo de produto aqui no Brasil? Porque lá a gente vê algumas configurações já tipo, que chama camper, alguma coisa nesse sentido. Qual que é o tamanho de mercado que justificaria ter? Eu sei que não é para agora, não é para o ano que vem, mas assim, teria que desenvolver até quando? Sei lá, 5 mil unidades, enfim. Tanto lá quanto aqui, o que a gente identifica é que tudo é trabalhado em formas de parceria, da seguinte maneira: as montadoras fazem um produto numa configuração que proporcione a transformação de uma forma mais fácil por parte de bodybuilders, de transformadores, né? E ali, o que há é uma grande evolução, um grande desenvolvimento dos transformadores. Existem muitos transformadores profissionais com soluções das mais diversificadas, sistemas de produção, como de uma montadora mesmo, né? Por causa do tamanho do mercado, né? Então, assim, eu não sei dizer exatamente, porque eu não sei qual o tamanho do investimento que um bodybuilder tem que ter para transformar isso de um sistema de produção um pouco mais manual para algo mais, um sistema mais produtivo de larga escala, tá? Esses dados eu, sinceramente, não tenho. Mas, o que eu tenho identificado é que no Brasil, principalmente na região sul e o estado de São Paulo também, dentro da região sudeste, tem desenvolvido bons fornecedores ou bons transformadores para esse segmento. Tá? Então, o Brasil é muito extenso, né? Então, há realidades diferentes. A região sul do nosso país é uma região que já trabalha há alguns anos bem forte nesse segmento do motorhome. Começou com veículos maiores, ou seja, aqueles ônibus, né, que eram transformados, ou aquelas carretas, né, que são transformadas também. E agora, de uns anos, 3, 4 anos... Papa-fila? Como? Carreta tipo Papa-fila? Por exemplo, tá? Por exemplo também. Existem as configurações trailers que você falou, que aí são aqueles menores, né, puxado por carros também, ou por uma picape, ou por uma van, que também é uma solução aqui para o mercado, mas menor. E essa solução de pegar um ônibus e transformar no motorhome migrou completamente tem ainda ônibus sendo transformados, mas agora as vans virou um nicho muito interessante de mercado. Primeiro pelo preço, né? Fica bem mais barato transformar e adquirir uma van transformada em motorhome, seja na configuração de furgão ou de chassi com a cabina, tá? Mas também pela condução, pela facilidade de você manobrar nas cidades ou em ruas menores, ou você vai no camping, você precisa de menos espaço. Internamente, tem soluções super interessantes para isso. E uma curiosidade que eu descobri também, você não precisa de carteira profissional para dirigir um motorhome. Uma carteira B é suficiente para você dirigir um motorhome de até 6 toneladas. Tá? Então, isso daí é bem... ainda mais atraente. Tá certo. Exato. E aí depende de ser articulado ou sob chassi? Não, o articulado aí você precisa da carteira profissional, aí não tem jeito. Precisa, né? Aí você precisa. Tá, dentro do portfólio Sprinter, o que tem sido usado para esse segmento? O que os clientes estão procurando em termos dos produtos Sprinter? Os clientes, eles procuram o nosso furgão para ser transformado, tá? 70% da transformação é feita em cima de furgão.
tá? E os outros 30% em cima de chassi com cabina. Por conta disso, nós desenvolvemos um pacote motorhome, tá? Ou seja, uma configuração de fábrica que ela já sai da seguinte forma, porque os nossos veículos de carga, você tem o assento do motorista e você tem o assento duplo do lado dele. Na configuração motorhome, você tem o assento do motorista e o assento individual do passageiro, ou seja, você já tem aquele espaço ali no meio. Eu estou fazendo aqui com a mão, mas a câmera está cortada, então vocês não notam. É hábito, tá? É hábito, tá? Ó, a gente ajusta aqui, ó. Pronto, pode fazer com a mão. Você tem uma configuração aqui na lateral do motorista, tá? Onde você tem um espaço ali para fazer o acesso para o salão interior da carroceria. Então, é uma configuração que já vem pronta para isso. Existe também a configuração que a gente traz com o MBUX, já com o volante multifuncional, e para muitos clientes se torna uma facilidade a mais, porque como ele usa isso como um automóvel, né? Então você tem uma tecnologia que vai propiciar para ele todo o controle ali do veículo, do computador de bordo, da multimídia, ali na própria mão, tá? Então, é uma solução, um pacote motorhome, que chama mesmo, para os clientes que querem comprar esses veículos para serem transformados. Deixa eu entender uma parte um pouco técnica, até por ignorância minha. Mas, por exemplo, no motorhome, bom, você tem energia elétrica, vai ter um monte de iluminação, às vezes você tem chuveiro elétrico, dependendo do caso, tem uma série de caixa d'água, enfim, você tem uma série de fluxos aí consumindo energia, né? Como que é o consumo de bateria nesses casos? Aumenta muito? Luiz Gonzaga, seja bem-vindo. Deixa eu só apresentar, o Luiz é o nosso engenheiro. Tá? Ele é que faz o apoio técnico de todos os bodybuilders aqui no Brasil. Ele é o nosso engenheiro especialista em transformação das sprinters, tá? Por isso que ele vem para as perguntas mais técnicas aí, para nos ajudar. Vai lá, Luiz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Roberto, Jefferson. Essa questão de bateria, tá? É bem simples. A bateria original do carro, ela permanece a mesma, e os fabricantes de motorhomes, eles instalam uma outra bateria para a casa, tá? E existe uma forma de separar o consumo das baterias, para que no momento que o usuário estiver num camping, ele consuma somente a bateria da casa, tá? E aí, se chega num determinado ponto que a bateria da casa estiver se esgotando, aí vai ter um aviso e aí ele precisa ligar o motor do veículo para carregar a bateria da casa. Mas, em hipótese alguma, a bateria do veículo ela é consumida, tá? Existem 2 baterias. Legal. Você vê como é bom falar com um especialista? Porque aquilo que era complexo para nós, ele já começou falando... Diante de tantas as possibilidades de transformações, né, questão de energia, o público tem procurado soluções com energia solar para esses motorhomes. Como que é feita essa integração? Ela integra direto com o chassi do veículo ou é somente com a parte da casa? Como que é feito isso? E em que tipos de produtos? É o chassi cabine só? Dá para fazer isso em vans, em furgões também? Tá. É possível, sim, colocar a captação de energia solar. Existem diversas tecnologias para esse tipo de captação, e é possível colocar tanto no chassi quanto no furgão, tá? E essa captação de energia solar, ela vai vir para uma base, tá? Que vai ser transformada em energia e depois disponibilizado para poder alimentar algum dispositivo de dentro do motorhome, sejam as lâmpadas, seja uma televisão, seja algum outro equipamento de som, enfim. Então, isso tem sido utilizado e cada vez mais, por conta do apelo e da importância das questões ambientais, tá? Tem sido bastante utilizado, sim. Eu queria perguntar para vocês sobre as classificações para esse mercado de motorhome. Como é que se divide pela configuração, pelo peso, se tem esse tipo de divisão, assim, para se dizer? Luiz, melhor contigo, cara. Tá. Sim, a classificação ela é feita com base no próprio PBT do veículo, que é o peso bruto total. Tá? Então, existem veículos
Por exemplo, se nós pegarmos um veículo da nossa linha de produção, que é o veículo Street, para 3,5 toneladas de PBT, não é possível fazer um motorhome no veículo desse, porque vai ultrapassar o peso. Então, os clientes têm utilizado a partir do veículo 416, que nós temos um PBT de 4.100 quilos, com uma capacidade líquida para mais ou menos 2.000 quilos. Então, faz-se uma transformação de 1.500 quilos, mais ou menos, sobrando uns 500 quilos de capacidade para a família, né, para poder levar compras, enfim, todos os seus pertences. Agora, se você precisa de um veículo um pouco maior, se você pretende levar uma motocicleta no seu veículo, tá, aí vai-se para um veículo de 5 toneladas. Tá? Então, e como o Jefferson comentou anteriormente, até 6 toneladas é o CNHB. Caso você precise de um veículo ainda maior do que 6 toneladas, aí já precisa da CNH profissional, mas é de acordo com a necessidade do cliente. Tá? É muito customizado esse mercado, desde uma torneira de um banheiro até o tipo de um veículo. Muito artesanal, né? Mas não tem uma diferenciação entre veículos para longo curso ou veículos para um uso mais regional? Não tem essa classificação assim? Deixa eu até acrescentar essa pergunta, porque eu imagino que parte desse turismo, né, de motorhomes, ele é feito em uso misto, né? Vocês falaram em camping, que provavelmente o cara está andando em cima de grama, de terra, talvez o cara vá para a praia, enfim, ou algumas trilhas especiais. Como que é a preparação desse veículo? Você troca pneu, tem algum tipo de chassi recomendável para esse tipo de uso misto? Enfim, como que é isso? Tá. Na maioria dos casos, tá, no Brasil, tá, vou falar no Brasil, como as pessoas conhecem os locais, conhecem os campings, então eles utilizam os pneus originais do veículo. Tá? E por que a Sprinter hoje tem sido o veículo mais utilizado? Eu posso assim, aproximar para vocês, ou não consigo precisar muito, mas em torno de 75% a 80% dos veículos transformados para motorhomes na categoria do Large Vans são Sprinter. Tá? E por quê? Porque ela tem tração traseira. Isso ajuda muito a você poder dirigir seu carro em diferentes tipos de terrenos. Então, e a necessidade de um 4x4 é comum, não? Como o mercado vem crescendo e as pessoas aprendendo cada vez mais a explorar esse tipo de estilo de vida, vem aparecendo sim a demanda de 4x4. Tá? Mas assim, né, se a gente lembrar da entrevista que o pessoal da Casa Nômade deu para nós, dias atrás, né? Eles pegaram os mais diversos terrenos, né? Seja asfalto, seja estrada de terra, estrada com pedra, seja não estrada. Seja o Alasca. Seja o Alasca. E eles não mexeram. O veículo é o original, a plataforma dele é original de fábrica. Eles não mexeram nisso. Lógico, você pega uma estrada extremamente esburacada, tal, com muitas pedras, aquilo vai desgastar mais o pneu. Mas eles não utilizaram uma configuração diferente para rodar nesses trechos, né? Então, assim, eu acho que os produtos, eles estão com uma configuração relativamente bem adequada para a maioria das aplicações em motorhome. E o público de 4x4 ainda é bem restrito, né? Eles são as pessoas que já conhecem bem essa vida de motorhomes e agora eles estão querendo explorar outros tipos de terrenos. Então, é um começo, é uma nova etapa aí de motorhome para esse segmento. Agora, dos malucos que eu conheço que mexem com 4x4, quanto pior, melhor, né? Eles procuram... Exatamente. Você disse bem. É o melhor. Esse é o espírito do negócio mesmo. Quanto mais difícil, quanto pior é lá mesmo. Aí que eu gosto. É o espírito. Jefferson, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse segmento de motorhomes? Eu acho assim, como a gente já vem pontuando, né? O estilo de vida que tem crescido, eu acho que vai continuar crescendo bastante, porque é extremamente empolgante esse tipo de aventura ou esse tipo de situação, tá? A maioria dos clientes hoje tem comprado para uso próprio, mas eu acho que num futuro
vai ter um nicho de mercado aí para locação de motorhome, tá? Cada vez maior também. Ainda não é a maioria, mas eu acho que para frente vai ter isso daí. O mercado de locadoras pode impulsionar esse segmento de motorhomes para as montadoras, inclusive para vocês. Pode ser uma coisa interessante. Eu acredito que sim. Pode ser que venha a acontecer, como há em outros países também. Tá? Você vê, nos outros países mais desenvolvidos, o público de motorhome é muito grande, e assim, essa turma toda não tem garagem para ficar guardando motorhome, tá? Então, seja uma boa fração desse público aluga, vai fazer a sua aventura e depois devolve. Tá? E se com a CNHB eu posso dirigir, eu vou numa locadora, pego, passo um feriado de 4 dias, volto, devolvo e continuo a vida. Pô, que legal. Exatamente. Então, eu acho que é um caminho que tem a seguir. Fala, Roberto, desculpa. Eu tenho mais uma última perguntinha, que é o seguinte: claro, vai depender da configuração, de uma série de coisas, mas me dá uma referência de valor, de custo para você montar uma motorhome. Olha, a gente fez esse levantamento para essa bate-papo aqui, tá? Realmente são os mais diversos, tá? Você vai ter custo de implementação, desde começando a 150, 160 mil reais, e aí o céu é o limite, mas as configurações, na Large Vance, eu estou falando na Large Vance, tá? Com uma configuração de veículo menor, tá? Você tem, então, de 160 até 380, 400 mil reais em transformação, dependendo do que você quer colocar dentro desse veículo, tá? E no final é interessante porque, assim, o custo do veículo é o menor custo dentro disso daí tudo. Por isso que a Sprinter, ela se posiciona tão bem. Porque a gente tem um pacote tecnológico extremamente avançado, o conforto de você dirigir uma Sprinter é o conforto realmente de um automóvel, não é palavras, não é uma frase pronta de montadora, não, tá? Realmente o conforto da Sprinter, ele é muito grande. Como o preço da Sprinter, no final, é o que menos importa, por isso que a penetração é tão grande nesse filão, nesse segmento. Tá? Então, isso é bastante interessante. Eu estaria bem disposto a fazer um test drive com uma motorhome, viu? Eu tive uma experiência antes, eu fui daqui de São Paulo até Santiago do Chile, mas era um pouquinho maior, era um ônibus. Sim. E a gente teve um problema, vamos dizer assim, um acidente, tipo, quebrou o para-brisa. E aonde a gente estava, no meio da Argentina, quase chegando na fronteira, nos caracoles, certo? Não tinha manutenção, não tinha como trocar. Com o frio que estava fazendo, sabe? Com o frio que estava fazendo, o pessoal precisou dar meia volta e buscar onde colocar um para-brisa naquele brinquedinho, cara. Que pena. Mas assim, é aventura, né? É aventura. Agora, você está sujeito a isso tudo. Faz parte. Isso é outra coisa interessante. Até o casal da Casa Nômade, eles pontuaram bem isso daí, né? A questão da rede de assistência técnica acaba sendo fundamental para o sucesso da montadora nesse segmento. Por quê? Você vai rodar por todos os lugares e você precisa ter uma rede de assistência que vai te auxiliar, seja em peças, seja em profissionais treinados, seja em assistência 24 horas. Como a Mercedes tem isso em todo o Brasil, em toda a região da América Latina, né? Tem sido muito comum, clientes do sul do país, principalmente, pegam um motorhome aqui, fazem um passeio por aqui, mas também vão para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, porque sabem que tem uma rede de assistência que utiliza exatamente as mesmas peças, os mesmos tipos de ferramentas que tem aqui no Brasil, que é um produto global, a Sprinter, né? Então, isso tem sido também um grande fator de sucesso aí para nós, tá? Olha, como mensagem final, Gustavo, além do que eu falei, de eu acreditar bastante nesse segmento, né? Quero reforçar para o nosso público aí, que a Mercedes, ela já tem esse pacote motorhome já configurado, que facilita bastante para o cliente e para o implementador, barateando o custo da transformação, porque o veículo já está melhor preparado para isso daí. Além de toda a rede de assistência que eu pontuei agora, e esse pacote tecnológico de segurança, de conforto da Sprinter, que realmente faz com que os clientes se sintam bem à vontade, bem confortáveis a bordo de um motorhome Sprinter aí rodando pelo Brasil e pelas Américas.
E temos, o Luiz está aí, ó. O Luiz está aí, a prova viva de que temos esse especialista que dá o suporte de montadora para os implementadores, tá? Eu não sei os outros, mas a Mercedes tem uma equipe de engenharia que atua diretamente junto aos implementadores, tudo isso para levar um produto final para o cliente 100% adequado às recomendações técnicas nossas para evitar qualquer tipo de problema, e isso é segurança no final da história para os nossos clientes. Tá, então aproveitando, você me deu gancho para uma última pergunta, né? Já que vocês trabalham junto com os implementadores, né, nessa parte técnica, né, de integração, existe algum trabalho de comercial junto com eles, no sentido de recomendar os produtos Sprinter da Mercedes-Benz para a configuração da casa que eles vão montar ali? Não, ainda não, nós não temos esse tipo de parceria. Essa parceria demanda uma série de compromissos aí, de responsabilidade e tal, e a Mercedes, nós temos um programa que se chama Van Partner, né, que é um programa de homologação de transformadores parceiros, está em fase inicial aqui no Brasil, com alguns projetos pilotos que nós estamos começando a desenvolver, mas para o segmento de motorhome, a nossa parceria é técnica, né? A gente vai até os implementadores, tem uma penetração muito interessante em termos de estar junto, estar desenvolvendo soluções juntas, tal, mas é simplesmente técnica, nada comercial atualmente. Entendi. Tranquilo. Então é isso aí, Jefferson, Luiz, queria agradecer a presença de vocês nesse programa, foi muito legal, acho que deu para esclarecer bastante coisa sobre o mercado de motorhomes, Roberto também, que ajudou a fazer essa entrevista, ficou legal pra caramba, e é isso aí, pedir para todo mundo que chegou até o final, deixar aquele joinha, se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marcar o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo aqui do canal MTED.